Fala pessoal, começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Bem, nessa edição a gente vai começar falando sobre o desfile militar na Rússia. O desfile militar, né, que é realizado em comemoração à vitória dos soviéticos sobre a Alemanha nazista. Né? No dia 9 de maio de 1945 aconteceu a captura de Berlim. A cidade de Berlim, né, a capital Berlim, que é a capital da Alemanha, foi capturada pelos soviéticos, assim determinando a derrota dos nazistas e o consequente suicídio do Adolf Hitler, o líder nazista do Terceiro Reich. Então, vamos começar falando sobre esse desfile militar que voltou a acontecer esse ano, né? Porque nos 2 últimos anos ele não aconteceu por conta da pandemia do Covid-19 e ele voltou a ser realizado neste ano de 2022 com um cunho muito político do Vladimir Putin. Pois bem, o Putin ele tentou resgatar o patriotismo russo nesse desfile. E no cenário internacional e nacional, o Putin vende a invasão na Ucrânia como uma missão de compromisso moral com o objetivo de libertar um povo visto pelo próprio mandatário russo como um povo oprimido. Pois bem, vou ler aqui um texto para vocês, já comecei a ler aqui um trecho desse texto que eu preparei aqui para vocês. Vou ler esse texto baseado na análise que eu tirei desse desfile militar, dessa parada militar que ocorre na Rússia. Né? Como eu já mencionei, no dia 9 de maio de 1945, os soviéticos capturaram Berlim das mãos dos nazistas, promovendo assim a vitória sobre Hitler. Com isso, o Kremlin, que é a sede do governo, né, russo, o Kremlin se propõe a justificar a invasão injustificável na Ucrânia, se evalendo das nomeações de membros de grupos neonazistas para integrar a defesa da Ucrânia. Né? Pois bem, a gente sabe, eu já falei em outros vídeos aqui do nosso Impacto Geopolítico, que o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele nomeou membros do batalhão de Azov e também de outros grupos, tipo Pravi Sector, nas Forças Armadas da Ucrânia. Ele nomeou, deu cargo a membros desses grupos também no Ministério do Interior do seu país, né? E isso é visto como uma atitude de desespero por parte da Ucrânia em querer reforçar sua defesa, nomeando membros desses grupos de cunho neonazista. E o Putin, ele tenta equiparar o contexto de 1945 com o contexto atual, querendo justificar sua invasão à Ucrânia com o objetivo de querer desnazificar a Ucrânia, como se o nazismo estivesse querendo voltar aos mesmos moldes lá da Alemanha do Adolf Hitler. Então, o Putin, ele se utilizou muito bem dessa data comemorativa do 9 de maio para querer tentar justificar a sua invasão lá na Ucrânia, que não era inicialmente em cima disso, era por conta do convite da OTAN por parte da Ucrânia, né, para que a Ucrânia integrasse essa organização que é formada pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Então, o Putin, ele, em seu discurso, ele afirmou que a operação militar especial na Ucrânia, né, que ele não chama isso de guerra, ele chama isso de operação militar especial, abre aspas, foi a decisão certa na hora certa, e que a Rússia, mais uma vez abre aspas, deu uma resposta preventiva à agressão, com uma decisão forçada e soberana. Por quê? Fecha aspas. Por quê? Porque ele dizia que a entrada da Ucrânia na OTAN, ela significava uma ameaça à soberania russa. Por quê? Porque os Estados Unidos iria implantar bases suas em território ucraniano próximo às fronteiras com a Rússia. Né? Já bastam os países bálticos ali, Estônia, Letônia e Lituânia, que fazem parte da OTAN. E a Ucrânia fazer parte da OTAN significaria uma amplificação desse risco à soberania russa, segundo o próprio Vladimir Putin. Portanto, ele quis justificar dessa forma em seu discurso lá na Praça Vermelha em Moscou. O líder russo ainda reiterou que o Ocidente estava preparando uma invasão em nosso território russo. Eu não sei com qual contexto, com qual objetivo o Putin quis dizer isso. Seria uma invasão cultural? Seria uma invasão
nos costumes, ou seria propriamente uma invasão militar que a OTAN, os Estados Unidos e seu aliado estariam querendo invadir militarmente o território russo, né? Ficou meio ambíguo isso aí que ele falou. Ele também acusou a OTAN de ameaçar as fronteiras da Rússia, né? Por conta dessa narrativa da OTAN querer implantar bases militares em regiões, em países que fazem fronteira com a Rússia, né? O Putin também disse que o Ocidente não queria ouvir a Rússia e que tinha outros planos. Putin também não fez nenhuma menção ao progresso russo na Ucrânia e também não falou por quanto tempo ele quer manter esse conflito, ou esse conflito deve se estender lá na Ucrânia. E ele disse mais uma vez que está lutando pela segurança da Rússia. Pois bem, ele não menciona o progresso da Rússia, né? Até porque a Rússia ela vem sofrendo diversas baixas, diversos empecilhos nesse conflito, né? As forças ucranianas, que eram tidas como extremamente fracas, estão conseguindo segurar sim o avanço russo por lá. Tanto é que a Rússia recuou, principalmente das áreas que ficam nos arredores da capital ucraniana, a cidade de Kiev, né? Inclusive, cidades que haviam sido tomadas por forças russas ali nos arredores de Kiev estão sendo recuperadas por forças ucranianas. É claro, a Ucrânia, ela, apesar de não ter apoio militar efetivo de outros países, né, ela vem recebendo um apoio de armamento, né, um apoio de armas, né, um fornecimento de armas por parte de países ocidentais. Ela vem conseguindo segurar e até mesmo empurrar as forças russas. Tanto é que o próprio presidente Vladimir Putin ele disse: não, nosso objetivo não é mais querer derrubar o governo central de Kiev, não é mais ocupar Kiev e derrubar o Zelensky por ali um fantoche meu. Nosso objetivo agora vai ficar voltado para o leste da Ucrânia, que é o que nos interessa, que é onde tem a maior parte da população falante de russo e é onde estão as nossas regiões que queremos que seja independente. As regiões de Donetsk e Luhansk, que faz ali parte de Donbas. A Rússia, com esse recuo, né, quis concentrar a sua área de atuação nessas regiões separatistas da Ucrânia. Pois bem, né, a Rússia vem tendo um certo insucesso, uma demora aí na resolução desse conflito. O Putin, ele encerrou o seu discurso dizendo que é dever dos russos preservar a memória daqueles que derrotaram o nazismo. E no final do discurso encerrou com um grito de guerra para os soldados reunidos ali na Praça Vermelha. Um grito de guerra que diz, né? Pela vitória, pela Rússia, viva! Pela Rússia e pela vitória, viva! Eu inclusive postei nos meus stories, né, esse grito de guerra, que é aquele urra, né, que ele falava urra e os soldados urra, né, que é o viva, né, que é pela vitória, pela Rússia, viva, urra, né, esse grito de guerra aí do Putin, né, que simbolizou aí o final do seu discurso, né. E por fim, a parte aérea do desfile não aconteceu, né. Os caças não fizeram seu desfile nos céus de Moscou por conta do mau tempo, né, o tempo chuvoso lá em Moscou, né. Pois bem, a gente viu que o Putin quis fazer uma propaganda política no desfile que comemora aí o sucesso dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial em cima da Alemanha nazista. Pois bem, propaganda política do Putin eu já esperava. Vamos mudar de assunto, vamos falar de um fato que aconteceu há 6 dias atrás, né? Há mais ou menos uma semana, que foi aqui do Brasil. O candidato à presidência do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou que o Zelensky quis a guerra e que o Zelensky é tão responsável quanto o Putin, né? O Lula, ele falou isso. Ele ainda também disse que o Zelensky quis a guerra e se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. Lula também disse que criticou Putin no México, né? Em um evento que ele participou no México, dizendo que foi errado o Putin invadir. E disse também que nenhum dos dois estão procurando contribuir para a paz, né? Para ter a paz. E ainda falou que o ódio contra os russos não irá resolver. Lula, ele falou isso após ser perguntado sobre o que faria para se relacionar, como seria o seu relacionamento com diferentes chefes de Estado, caso fosse eleito
presidente do Brasil em 2023. Pois bem, discurso desnecessário do candidato a presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, até porque a pergunta que foi feita a ele nesse evento que ele participou, acho que foi em São Paulo, não sei, mas foi um evento que aconteceu aqui no Brasil que teve a presença dele, ele foi perguntado sobre como seria o relacionamento dele com os presidentes de outras nações, de outros países. Não tinha por que ter metido isso no meio, não tinha por que falar de Rússia e Ucrânia. Não precisamos de mais um desgaste diplomático, até mesmo por uma pessoa que nem presidente é, ou que nem foi eleita, né? Por uma pessoa que nem presidente é. Não precisamos de um desgaste desse tamanho. Embora ele não esteja errado em dizer que o Zelensky quis a guerra, né? Vocês podem fazer uma pesquisa aí, colocar Ucrânia viola o Tratado de Minsk. O Tratado de Minsk, ou o Acordo de Minsk, foi um acordo firmado entre Rússia, Ucrânia e os grupos separatistas de Donetsk e Luhansk lá no ano de 2015. Esse tratado, que foi assinado na cidade de Minsk, né, capital da Bielorrússia, ele consistia em dizer que nenhum desses países, Rússia e Ucrânia, iriam ferir ou intervir nessas regiões separatistas lá do Donbas, né, Donetsk e Luhansk, e que não seriam não aconteceriam conflitos. Mas a própria Ucrânia, ela desrespeitou o acordo de Minsk, ferindo, né, as fronteiras de Donbas com intervenções militares nas regiões de Donetsk e Luhansk, gerando pequenos conflitos com grupos separatistas dessas respectivas áreas, né? Basta pesquisar aí. E isso não iniciou no governo do Zelensky, né? A pessoa que antecedeu o Zelensky, que era o Petro Poroshenko, ele começou com essas intervenções em áreas lá de Donetsk e Luhansk, intervenções militares que ocasionavam pequenos conflitos, desrespeitando aquilo que foi acordado no Tratado de Minsk, né? O Zelensky, em 2019, ele iniciou um pequeno conflito também nessa região de Donetsk e Luhansk, né? Lá logo no início do seu mandato, entre 2019 e 2020. Né? E ele provocou a Rússia, que não queria, apesar da Ucrânia ser um país soberano, que nada tem a ver com a Rússia, o próprio Zelensky provocou a Rússia, dizendo que caso houvesse um conflito por conta da entrada da Ucrânia na OTAN, a OTAN prontamente ajudaria a Ucrânia, lá, né, seria ajudada pela OTAN nesse conflito lá com a Rússia. Então, não existe assim, ele não está totalmente errado. Porém, é um discurso desnecessário, é mais uma inflamação de uma crise diplomática entre Brasil e outros países, que é totalmente desnecessário esse tipo de declaração, até porque a pergunta não foi sobre isso. Lula também falou que não conhece o Zelensky e que acha o comportamento dele esquisito, pois ele faz transparecer que tudo aquilo que ele faz é um espetáculo. Ele aparece de manhã, de tarde e de noite na TV. Aparece nos parlamentos da Alemanha, da Inglaterra e da França, como se estivesse em campanha eleitoral, e reiterou que ele deveria estar mais preocupado em negociar a paz e não ficar aparecendo como um animador de palco nos parlamentos de vários países europeus e fazendo propaganda lá na Ucrânia. Ele deveria estar mais preparado, estar mais preocupado em participar nas reuniões, nas mesas de negociações entre Rússia e Ucrânia. Pois bem, essa aí foi a fala aí do então candidato a presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu achei totalmente desnecessário. Era melhor que ele tivesse ficado calado, né? Melhor que ele tivesse ficado calado e não falar esse tipo de coisa que é totalmente desnecessária, até porque ele nem eleito, nem presidente do Brasil é. Então, pois bem, essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Falou, pessoal. Valeu!